O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria a memória de São Filipe Neri. São Filipe Neri foi um sacerdote que nasceu na Itália, na cidade de Florença, mas ainda jovem, decidiu deixar tudo, embora ele fosse o herdeiro do seu tio, que era empresário, resolveu deixar tudo para se dedicar a Deus, e foi para a cidade de Roma. Em Roma, ele permaneceu como leigo durante muitos anos. Mas era um leigo diferente daquela época. Lembre-se que São Filipe Neri nasceu em 1515. O Brasil tinha sido descoberto somente há 15 anos. E essa época, para a cidade de Roma, foi uma época terrível. Por quê? Porque Roma, embora tivesse tido seu passado glorioso na época do Império Romano, ao longo da Idade Média, Roma foi abandonada. Se você for ver as igrejas de Roma, você encontra 2 tipos de igreja: as igrejas da antiguidade, lá da época de Constantino, início do cristianismo, ou então as igrejas já mais recentes, da época depois de São Filipe Neri, ou da época de São Filipe Neri, mais ou menos. No meio, Roma era uma cidade devastada por terremotos, despovoada e abandonada. Vejam, Roma antiga tinha 1 milhão de habitantes, na época de São Filipe Neri tinha 100 mil habitantes, era menor do que Várzea Grande. Ou seja, era uma cidade em ruínas, com muitos monumentos antigos abandonados, mas uma cidade que estava sendo refeita. Os papas do Renascimento estavam reconstruindo Roma. Causou uma grande influência nisso tudo os jubileus dos anos santos, que começaram a ser feitos a partir de 1300 por Bonifácio VIII. Começou a cidade a ser remodelada, o Renascimento,
as artes, as igrejas começaram a ser construídas, refeitas, todo um projeto de urbanismo na cidade, mas a cidade, socialmente falando, era ainda uma tragédia. Era fundamentalmente, desculpa dizer, mas uma cidade pagã, com graves injustiças sociais, mas não somente. Roma, o berço do cristianismo, onde os santos apóstolos derramaram o seu sangue, era uma cidade basicamente com muito pouca fé. Adultério, pecado, superstições, roubo, corrupção, crianças abandonadas, todo tipo de miséria social e espiritual. Pois foi nesta Roma que chegou São Filipe Neri. Vamos lembrar que no ano de 1500 a Europa ainda sofria com ondas de peste, a peste negra que tinha desolado e acabado com metade da população da Europa, ainda tinha essas doenças, né? São Filipe Neri chegou como leigo nessa situação e começou a pregar o Evangelho, de tal forma que ele irá receber, estou dizendo tudo isso para justificar uma coisa, ele irá receber o título de apóstolo de Roma, e não é pouco. Vejam, o título que esse santo recebeu, nós estamos falando de Roma, a cidade onde o príncipe dos apóstolos, São Pedro, tinha o seu túmulo, a cidade onde São Paulo, o apóstolo dos gentios, tinha o seu túmulo, onde estavam enterrados vários dos 12 apóstolos, né? Na Basílica de São Pedro tem, por exemplo, São Judas Tadeu, tão famoso, né? Mas também outros, né? Tiago Menor, Filipe, o próprio São Filipe apóstolo, enterrado em Roma. Tantos e tantos apóstolos escolhidos por Jesus, dos 12, enterrados em Roma, e Filipe recebe o título de apóstolo de Roma. Por quê? Porque Roma, o coração do cristianismo tinha se paganizado, e isto deve lançar um alerta para todos nós. Não existe cristianismo tão sólido que não possa ruir, não existe conversão tão profunda que não possa se perder, e basta somente uma geração. Roma tinha vivido isso miseravelmente por séculos, esse abandono espiritual. Mas vejam, para que a fé se perca, não é necessário muita coisa, é necessário somente que uma geração, uma só, deixe de cumprir a sua missão, a nossa. Se a nossa geração já não transmitir mais a fé para a próxima, acabou. Acabou. Vejam, se, vamos supor, todos os marceneiros do planeta que fazem bancos, de repente decidissem, nós não vamos ensinar nunca mais a arte da marcenaria para os nossos descendentes. Então, quando vem alguém bater na porta, olha, eu queria aprender a ser marceneiro, não ensino. As indústrias imóveis também não ensinam para mais ninguém. Vão morrendo os marceneiros com a arte da marcenaria, e a próxima geração vai ter que sentar em pedras, porque não sabe fazer bancos. Isso é uma coisa óbvia que eu estou dizendo, mas as pessoas não param para pensar o óbvio. O catolicismo e o cristianismo não é uma coisa que se propaga pela inércia. Roma, a Roma dos apóstolos, era uma cidade devastada por terremotos materiais e físicos, mas pior do que isso, devastada pelo terremoto da falta da fé. São Filipe Neri, leigo, começou aquilo que os leigos podem fazer. Ele falava de Jesus,
Ele não tinha um púlpito para pregar, mas começou a se unir a pessoas de boa vontade, sobretudo padres virtuosos. E ele, leigo, então começou a fazer peregrinações, orações. Ele revitalizou o culto às catacumbas onde os cristãos primeiros, muitos mártires, eram sepultados, estavam abandonadas. A cidade inteira estava meio abandonada, mas principalmente as catacumbas. Imagina, se a gente não consegue cuidar dos prédios onde as pessoas deveriam morar, se nós vamos cuidar dos cemitérios. São Filipe Neri começou a visitar as catacumbas. Ele tinha uma especial devoção pela catacumba de São Sebastião, na Via Ápia. E um dia, no dia 31 de maio de 1944, com 29 anos, leigo, ele fazia aquilo que ele fazia sempre, pedia o Espírito Santo. Novena de Pentecostes. São Filipe Neri, esse leigo evangelizador que testemunhava o amor de Deus, falava de Jesus para todo mundo, pedia o Espírito Santo, fazia penitências. Ele estava nas catacumbas de São Sebastião. De repente lhe apareceu São João Batista. Depois dessa visão de São João Batista, que foi o precursor, que preparou a vinda de Jesus, etc., São Filipe Neri viu o fogo do Espírito Santo. Uma bola de fogo entrou onde ele estava, entrou pela sua boca e foi até o seu coração. E o coração dele fisicamente se dilatou e cresceu de tamanho, a tal ponto que, para conseguir ter espaço dentro da caixa torácica, 2 costelas se quebraram. E dali para frente, até a sua morte, já velhinho, todo mundo sabia que tinha alguma coisa diferente no coração de São Filipe Neri, porque, número 1, ele sentia muito calor, né? É ele que está na origem essas casulas romanas que o Padre Verlan costuma usar, mais cortada, mais simplificada, né? Porque ele sentia muito calor, ele mandou cortar a casula do lado, porque era muito quente. Ele andava com a batina aberta porque sentia muito calor, por causa desse coração dilatado. E todas as vezes que ele rezava, e tinha muito frequentemente êxtases místicos, visões, aparições, etc., quem estava do lado via que o coração dele palpitava de uma forma acelerada e diferente. Era a ação do Espírito Santo no coração dele. E foi com este amor de Deus, o amor do Espírito Santo, que São Filipe Neri então evangelizou a cidade de Roma. Se pôs no confessionário. E ele então passava horas e horas a fio no confessionário para tirar os romanos do pecado e trazê-los para o estado de graça. A primeira ação do Espírito Santo, meus irmãos, para quem é batizado, se você já é batizado, a primeira ação foi o batismo, a crisma, mas a primeira ação do Espírito Santo que você precisa é do confessionário. É, se você está em pecado, voltar ao estado de graça. Porque se você é essa cidade em ruínas, como a Roma de Filipe Neri, se você é essa cidade que um dia foi cristã, a Roma dos apóstolos, e agora tornou-se uma cidade pagã, você precisa do Espírito Santo que veio sobre São Filipe Neri para fazer uma coisa em primeiro lugar: confissão. As pessoas têm uma ideia de São Filipe Neri que ele era muito bonzinho, muito carinhoso, muito alegre, muito feliz, e é verdade, mas era uma bondade profunda e verdadeira. A bondade de um pai que quer que seu filho pare de ser egoísta e quer tirá-lo do pecado. Não existe caridade nenhuma, não existe bondade nenhuma em um padre chegar e dizer para a pessoa: não preocupa, não é pecado, pode continuar no egoísmo, porque você
é subgente. Você não é gente que nasceu para amar. Você nasceu para ser animalzinho egoísta. E Deus é tão lindinho que Ele gosta disso. Olha como Deus é misericordioso. Eu estou fazendo ironia e você está vendo que eu estou fazendo ironia. Por quê? Porque isso não é misericórdia nenhuma. Se seu filho, se sua filha, por preguiça, quisesse andar de 4 patas, engatinhar o resto da vida e por preguiça nunca se levantar e aprender a andar, e você dissesse assim: não, mas ele gosta assim, deixa ele engatinhar, deixa ele andar como um animal com as 4 patinhas no chão, você não acharia que você é uma mãe caridosa, você acharia que você é uma mãe negligente. Porque seu filho, que foi feito para estar de pé, com a coluna ereta e os braços livres para fazer as coisas, e o olhar livre para olhar para o alto, você quer que ele fique prostrado, olhando para o chão, como um animal. Não há misericórdia nenhuma em pais espirituais quererem que seus filhos continuem olhando para o chão, como um animal de 4 patas. Só existe amor verdadeiro em desafiar e dizer: coragem, meu filho, vem cá, fique de pé com suas perninhas frágeis, e a criança vai aprender a se equilibrar e cai sentada, e ela levanta outra vez e cai sentada. Depois você vai aprendendo, segurando na mãozinha dela, e ela vai dando os primeiros passos incertos e trôpegos. Depois ela vai aprendendo a dar seus primeiros passos e cai sentada. Depois ela firma e aprende a andar, mas ainda não sabe correr. O correr ainda é desastroso. Quando tenta suas primeiras carreiras, cai de cara no chão. Mas pacientemente essa criança vai aprendendo a andar. É um processo. E todo pai, toda mãe fica feliz de ver essa criança andar. São Filipe Neri viu aquela Roma que já não era a Roma dos cristãos, era a Roma dos bárbaros, era a Roma dos pagãos. O pior tipo de pagão que existe, o ex-cristão. Aquele que já foi cristão e deixou de sê-lo há muito tempo, mas ainda se acha cristão. A população de Roma, embora vivesse no paganismo, no pecado, no egoísmo, e estivesse na rampa do inferno, se achava ainda a Roma cristã. A população de Roma estava cheia de padres, cheia de igrejas, o povo ia à missa muito mais do que nós, mas não se confessavam, não comungavam, não queriam aprender a amar. Não precisa disso, não precisa desse exagero, não precisa desse fanatismo. São Filipe Neri não fanatizou ninguém. São Filipe Neri, cheio do Espírito Santo, foi ordenado padre, por obediência, porque ele não queria. Foi ordenado padre e como padre foi atendendo confissões, celebrando missa, ensinando a rezar, a fazer peregrinações na cidade de Roma mesmo, a fazer penitência, a passar noites ouvindo conferências nos seus oratórios, cantando, promovendo as artes sagradas, fazendo as pessoas recriarem uma cultura cristã. Sofreu muitas perseguições por parte de papas, cardeais, mas depois, no fim da vida, os papas reconheceram sua santidade
e quiseram fazê-lo cardeal. Por 2 vezes, 2 papas quiseram fazer São Filipe Neri cardeal. No seu leito de morte, quando vieram trazer o chapéu cardinalício para ele, ele deitado, olhou para o chapéu cardinalício, apontou para o céu e disse: paradiso, paradiso. Ou seja, ele preferia o paraíso do que o chapéu cardinalício. São Filipe Neri recebeu a alcunha, o epíteto, o apelido, o nome de algo muito maior do que um cardeal. Ele é o apóstolo de Roma, que, como Jesus, apóstolo de nossas almas, foi enviado do Pai a esse mundo para nos trazer o outro apóstolo, o Espírito Santo, que vem arder em nossos corações.